Salve Maria Santíssima. Boa noite a todos. Está um pouco escuro aqui, mas dá para enxergar um pouco, né? Vamos bater um papo a respeito desse assunto que, infelizmente, é muito escondido das pessoas, esse processo de manipulação que existe. Manipulação do comportamento. Aqui, quando eu falo manipulação, não quer dizer que o ser humano não tenha liberdade. O ser humano, claro que ele tem liberdade, porém ele é muito influenciado e hoje tem crescido cada vez mais os processos de hipnose. O Olavo de Carvalho, ele denuncia muito essa questão da hipnose, que tem sido cada vez mais ampliada, melhorada, para manipular a população, os jovens, né? Então, a grande mídia tem estado a serviço, infelizmente, grande parte, se não praticamente toda, a serviço do inferno e dos demônios, para destruir a família, destruir a juventude, destruir aquilo que são os valores morais, os valores eternos, os valores que ultrapassam, né, esse mundo. E como é que isso se dá? Uma das maquinações que o inferno tem projetado é a tal de ideologia de gênero, onde a pessoa ela tem um gênero fluido, né? Ou seja, a pessoa perde a identidade dela, ela não tem mais uma identidade. Ou seja, com a ideia dessa você vai destruindo o direito da mulher, o direito do homem, e até os homossexuais, né, que alguns dizem que essa lei defende, vão perdendo com a ideia maluca dessa. Porque se não tem identidade, ninguém pode ser defendido. Porque tem uma hora que a pessoa acha que é homem, hora mulher, hora ela pensa que é uma outra coisa. Então, como vai defender se eu não tenho identidade? Um abraço aí para Silvia, Maurício, Silvinha. Deus abençoe. Compartilhem, né? Convidem outros para estar nessa live conosco e a gente bater nesse papo, aberto aqui a perguntas, a partilhas, a acréscimos, a correções, tá bom? Então hoje nós vemos uma grande também indústria dessa ideologia de gênero. A gente percebe que nas novelas, né, nos programas de humor, nos programas jornalísticos, programas de debate, sempre coloca em xeque, em jogo, como tema, essa questão desses novos modelos das tais famílias. Boa noite aí pro Cleiton, um abraço, Deus abençoe a sua vida e sua família. Então a gente vê isso acontecendo na nossa cara. Os programas, todo programa tem um assunto sobre isso, né? Sobre a ideologia de gênero, sobre os novos modelos de família. E como tem um ditado que fala, onde tudo é família, acaba nada sendo família. A gente percebe que teve novelas da Globo que tinha poligamia, ou seja, a promoção do casamento onde o homem tem várias mulheres, né? Então tudo isso é para desvirtuar o verdadeiro sentido da família. Então a ideologia de gênero ela tem sido implantada em muitas escolas, isso tem sido tema de teses, né? Temas aí de monografias e tudo mais nas universidades, e cada vez mais tem se financiado isso para que isso prevaleça. Uma mentira contada muitas vezes, as pessoas vão entendendo aquilo como verdade. E o pior é que hoje tudo é processo, né? Se a gente falar qualquer coisa, não, vamos processar. Vamos processar. E eu pergunto onde é que fica a liberdade de expressão. Parece que só existe liberdade de expressão quando é para criticar os cristãos, para blasfemar contra a Virgem Maria, como faz a Porta dos Fundos, os programas de TV da Globo. Parece que só existe liberdade de expressão quando é para bater nos cristãos. Nós sabemos que 150 mil cristãos morrem por ano
assassinados, perseguidos. Isso não passa no jornal. Pelo contrário, isso é escondido. E eles têm o prazer de esconder isso, né? E de manipular. É tanto que o tema do Enem, eu já falei em alguns vídeos anteriores, foi a intolerância religiosa, para criar na cabeça de quem está escrevendo que o Brasil, nele prevalece a intolerância religiosa. Logo, a pessoa pode ter o risco de ter um raciocínio da seguinte forma: se o Brasil, a maioria é cristão, católico e protestante, então os cristãos são intolerantes. Vai levar logo a um raciocínio parecido com esse. Então não pense que um tema como esse, a intolerância religiosa, foi colocado assim por um acaso. Não. É para colocar como as religiões menores aqui no Brasil fossem vítimas, né, do ódio do cristianismo. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Uma outra coisa que tem existido na grande mídia é a cultura do aborto, a cultura da morte, a indústria do aborto, né? A gente percebe que eles mudam a linguagem, eles tentam mudar para aprovar as leis, eles tentam mudar a forma de falar. O Globo Repórter abordou esse tema, né? Sobre as mulheres que tinham dificuldade de ir para clínicas de aborto e sofriam muito na fila por conta da burocracia e tarará. Ou seja, quer focar que a mulher ela é vítima e que é como se a criança não fosse nada, né? Fosse apenas um copo descartável. E eles não contam os efeitos que um aborto ele traz na vida de uma mulher, que passa anos e anos, e uma mulher que aborta, ela continua às vezes depressiva, com doenças que podem virar doenças crônicas. Aquela mulher fica se culpando, mesmo que se confesse muitas vezes, ainda não consegue se perdoar. Ela muitas vezes não consegue uma ajuda de pessoas que possam ajudá-la a também fazer esse processo de perdoar-se e mudar de vida. Pelo contrário, aqueles que incentivaram ela a abortar sumem, desaparecem. Só incentivam ela a fazer o mal, mas depois somem. Então isso tem acontecido demais nessa indústria do aborto. E eles mentem, né? Em relação aos números. Eles dizem que quando se aprova o aborto, se legaliza o aborto, então o número de abortos diminui. Isso é uma grande mentira. É a arma que eles usam, os abortistas usam essa grande arma. Até no nome abortistas eles querem proibir, né? Da gente falar. Mas o que acontece é o seguinte: quando é aprovado, o aborto aumenta de fato o número de crianças abortadas. E eles mentem dizendo que isso não acontece. Eles dizem que querem aprovar o aborto para o bem da mulher e da criança, porque o número de abortos vai diminuir. Isso é uma grande falácia e é uma grande mentira. Aonde foi aprovado o aborto, foi legalizado, não tido mais como crime, o aborto aumentou e muito, né? Um abraço aí para o nosso irmão. Obrigado, irmão, pela sua partilha, tá bom? E pela sua gratidão. Deus abençoe. Dicleges, não é isso? Dicleges Garcia de Toledo. Então compartilhe para que a gente possa bater esse papo legal e mostrar como a grande mídia tem manipulado as nossas famílias. E é algo simples. Nós podemos desligar a TV, mudar o canal e não dar essa audiência que eles tanto almejam. Muitas vezes é a nossa audiência que aplaude esses malfeitores, essa mão invisível que tem destruído as nossas famílias com valores anticristãos. O que prevalece também é a promiscuidade, né? A imoralidade. Quando se tem, por exemplo, uma freira, um padre, sempre é um padre bêbado, sempre é um padre mulherengo, fofoqueiro, ladrão, sempre apresenta o padre como algo nojento, algo que é imoral. Ou também os pastores, né? Uma forma de, nas novelas e nos programas de humor, desmoralizar o cristianismo. E a gente às vezes vai aplaudindo essas novelas, esses programas de humor e vai rindo dessas situações.
Precisamos estar atentos. E não só atentos, combater. A grande mídia e suas mentiras têm crescido porque não vai encontrando combatentes. E quando encontra, são poucos combatentes. Infelizmente, esse relativismo tem entrado também dentro, não da igreja no sentido profundo da palavra, mas dentro das nossas capelas, dentro de nossas paróquias, tem acontecido muito isso. De ideias que parecem ideias acolhedoras, ideias bonitas, mas pelo contrário, são ideias relativistas. Nós vemos pessoas de pastorais conhecidas, pastorais renomadas, aprovando, achando que é normal a questão da ideologia de gênero, achando que é normal a questão do aborto, em certos casos, achando que é normal outras coisas. Assim como antes nós nos espantávamos em ver um homem contra homem, uma mulher contra mulher, e aqui eu não estou pregando ódio, estou apenas dizendo que isso não é plano de Deus, isso a gente não pode começar a mentir e dizer que é plano de Deus, como fazem algumas igrejas inclusivas, né, que se dizem evangélicas, manipulando o evangelho e começam a dizer que é pecado aquilo que eles acham que é pecado. Então a gente nunca pode deixar de dizer a verdade, porque isso é amor, isso é caridade. Então, como antes se achava diferente, não se aceitava e se via como pecado a questão da relação homossexual, antes se via e continua hoje sendo pecado. Porém, antes as pessoas se admiravam, as pessoas tinham esse cuidado, né, de não se conformar e de levar isso como algo que é comum e que pode acontecer e pronto. Mas hoje não, está banalizado. De tanto passar na TV, no rádio, nas músicas, nos programas, nos filmes, parece que está super normal. Então a pedofilia, ela também aos poucos, com o discurso bonito de direito sexual das crianças, que o pedófilo é só doente. Então com esses discursos, tem em alguns países penetrado a grande ideia de aprovar a pedofilia como um direito. Ou seja, aquilo que hoje é um crime, eles desejam, esses malucos, né, desejam aprovar como um direito sexual da criança. E do abusador também. Isso é a loucura que chegou à sociedade. Diante disso, cabe a nós uma resposta. E a nossa resposta é viver a castidade. Viver a castidade não de uma forma medíocre. Eu lembro aqui do Padre Paulo que ele fala o seguinte, né? Em relação à castidade, nós devemos ser como ninjas. Quando vem um mau pensamento, já corta logo. Não vai ficar conversando com o mau pensamento. Não vai ficar conversando com o demônio como fez Eva. São Tomás de Aquino vai falar que por que Adão e Eva pecaram no paraíso? Porque eles conversaram com o demônio. Porque eles não rezaram. No lugar de rezar, eles foram dar ouvidos ao demônio. Quando nós conversamos com a tentação se torna mais forte, se torna ainda maior e nos vence. Então não converse com o tentador, nunca, nunca. Porque você é mais fraco, eu sou mais fraco e vamos cair. É preciso na hora da tentação rezar, invocar o sangue de Cristo, invocar os anjos, a Virgem Maria, rezarmos, combatermos como bons combatentes e não ficarmos querendo medir forças com o demônio. O próprio São Miguel Arcanjo, como vai falar no livro de São Judas, ele invocou o nome do Senhor e pediu que o Senhor repreendesse o demônio. Ele não se achou porque era anjo, ele não se achou no direito dele mesmo, por si mesmo, combater o demônio. Mas ele invocou também o Senhor. Então a gente não pode ser orgulhoso a esse ponto. Então, voltando nesse assunto da grande mídia, o que tem acontecido também, além da grande mídia, é dentro das escolas um processo de manipulação muito grande. A gente percebe que os universitários, muitos que fazem faculdade, e eu não sou contra, né? A gente tem que se qualificar,
mas começam com um discurso muito bonitinho, né? Eu amo ao pobre, e a igreja ensina a amar o pobre, por isso que ela tem a doutrina social dela, a doutrina social da igreja. Porém, as pessoas aplaudiam o governo do PT só por conta do Bolsa Família, só por conta de empréstimos. Claro que a gente sabe que é preciso também ter ações sociais, pode-se ter em um governo. Mas eu não posso dizer que um governo é bom quando ele aprova aborto, aprova casamento gay. Existe também ideias totalmente contrárias à fé. E só por conta do dinheiro em si, eu acho que deve continuar esse governo. A gente percebe que no Brasil existe algo chamado as tesouras. O que são as tesouras? São os governos que os partidos que vão revezando no poder. Agora está, um exemplo, estava o PT, aí vai ter a tesoura, aí sobe o PSDB, e depois vai trocando, subindo e descendo igual a tesoura. E a gente pensava, ou pensa ainda, que o Fernando Henrique Cardoso era totalmente contra o Lula. Pelo contrário, essa briga que existe entre PSDB, PMDB e PT é uma fachada que a mídia coloca para nos enganar. E a gente cai como um bobo nessa história, né? Achando que eles estão brigando entre si. Pelo contrário, no Brasil não existe nenhum partido de verdade de direita, um partido de fato conservador. Praticamente todos os partidos são dessa linha ou socialista ou um capitalismo misturado ainda com um pouco de socialismo, né? Então, infelizmente, tanto o capitalismo exacerbado como o socialismo e o comunismo, eles estão a serviço, ou de forma consciente ou inconsciente, dos grandes bancos. São escravos dos grandes bancos, né? Então, no Brasil, há essa briga de poder, essa briga para ver quem tem mais, quem manda mais. E essa briga não é para favorecer a população, como eu falei, né? O Fernando Henrique Cardoso ele promoveu o Lula e depois o Lula chegou à ascensão do poder, foi reeleito, depois a Dilma e depois a reeleição. E nós percebemos que nessa queda, né, do PT, novamente o Fernando Henrique Cardoso ele entra na jogada e ele quer novamente promover a questão da volta do Lula. Então há um interesse, há um jogo de poder que se une. Não há ninguém aí contra ninguém, esses poderosos aí. O máximo que há no Brasil são pessoas boas dentro do âmbito político e algumas são de direita, são conservadores e lutam, né, pelos valores da família. Mas um partido mesmo a gente não encontra, infelizmente, né? Infelizmente. Então é preciso a gente estar atento a tudo isso. Essa manipulação que existe nas faculdades, nas escolas, e o grande interesse deles é ampliar o tempo na escola, para que as crianças, desde a primeira infância, já sejam enganadas e manipuladas. Eles querem tirar o direito dos pais de educarem, para que os pais não repassem os valores, mas para que os pais sejam apenas um acessório, não seja algo importante, né? Então, cada vez mais tem se tentado e tem se conseguido tirar os direitos dos pais de educar. Já deram vários passos para isso, né? Aqui eu queria indicar o livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, ou Bernardin. E ele também escreveu o livro O Império Ecológico, muito bom também, qual eu indico aqui para você que está nos acompanhando. Compartilhe também esse vídeo para que outros estejam atentos a essas coisas, né? A gente vê um analfabetismo político muito grande. Pessoas que ficam dando uma de gênio, mas não conhecem nada do que está por trás nessa política suja, podre, e não é só a nível de dinheiro. Tem também outras ideias piores do que a corrupção ainda. Pouco se fala de comunismo, pouco se fala também de socialismo, né? A gente só escuta falar sobre capitalismo. Mas a gente deve falar e conhecer as duas partes. Você já viu na sua escola alguém falar de comunismo? O seu professor explicar o que
que o comunismo fez? Que matou milhões, não foi milhares, foi milhões e milhões de pessoas. Você já ouviu falar sobre Stalin como uma pessoa que é sanguinária, que foi sanguinária e matou milhões de pessoas? Você já escutou sobre Che Guevara, sobre Maduro, sobre tantos outros aí que são tidos como heróis, mas que foram instrumentos de um grande derramamento de sangue? Isso não se fala. Se coloca esse povo, né, como herói. Desses heróis nós não precisamos no Brasil de forma nenhuma. Mas cada vez o Brasil vai afundando, afundando. E geralmente para um país entrar nessa linha comunista de ditadura, algumas coisas que se fazem é o seguinte: a tomada das universidades, da educação no sentido geral, a tomada também dentro do corpo da profissão de fé principal do país. Por exemplo, aqui no Brasil prevalece o catolicismo e o protestantismo, e a TL tem muita força, a teologia da libertação aqui no Brasil ainda, e também a teologia mais nessa linha liberal tem muita força aqui no Brasil, uma teologia muito relativista. Também a tomada dos poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, né? Desarticular e bagunçar os poderes. A gente percebe que no Brasil há essa bagunça dos três poderes, tudo desordenado e bagunçado, tudo fora do seu lugar. Então já é um outro grande passo para que o comunismo, o socialismo vá avançando. E um outro passo também é o desarmamento. Você desarma a população toda e é muito fácil depois implantar a questão da ditadura. Então é preciso a gente estar atento a isso. Aqui não é teoria da conspiração, não é algo fantasioso. Isso é muito real. Então estejamos atentos a isso. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito desses assuntos.